Oi, gente, me chamo Liana e estou aqui para nós fazermos uma oficina de customização e também da técnica do stencil, né, de criar máscaras de stencil. Então já vim vestida com algumas peças customizadas, né, para mostrar para vocês, né, algumas, digamos, alguns exemplos do que pode ser feito, né, do que nós podemos mexer, né. Essa oficina visa muito a sustentabilidade, né, então de utilizarmos peças e materiais que já tenhamos em casa, né, de preferência. Então tem muito essa, né, vamos muito pelo viés do reuso, né, da reutilização, então dessa consciência de sustentabilidade. E também de refletirmos, né, acerca das artes visuais, das artes plásticas no nosso cotidiano, né, onde nós podemos incluir, né, essa linguagem, né, essa criação nossa, onde podemos colocar no nosso, né, em objetos mais, digamos, que mais de comum uso, né, não é um quadro na parede, até pode vir a ser, né, mas a princípio então roupas, né, camisetas, bolsas, né. Por exemplo, essas luvas que estou usando eram meias, né? Então eu cortei a pontinha quando não, né, já começou a furar tudo aquilo e costurei, fiz um remendinho só pro dedão. E essa camiseta que eu tô utilizando aqui, que eu tô usando, vestindo, né, tem um stencil, uma folha, né, tá costurado. A costura, ela é feita com linha de crochê, né, de pontos bem largos e grossos. Esse é um jeito que eu sempre gostei de utilizar, né? Tem uma marca que se chama Trapolândia desde o ano de 2002 e sempre foi, né, o trabalho sempre foi muito baseado, né, no suporte tecido, né, no suporte tecidos, e Trapolândia vem do trapo, né, que é o retalho, o pedaço de tecido, então que nós vamos aplicar, né. Também podemos chamar de patches, né. Então esse aqui seria um patch, um retalho, um trapo, né, que eu apliquei nessa outra camiseta. Aqui também eu abri, ela era muito apertada para mim, eu abri aqui, coloquei, né, eu tinha uma outra camiseta que já não estava mais servindo muito, branca. Cortei esse retalho e cortei também essas tiras e costurei à mão, né? Fiz todo um trabalho, um remendo à mão. E aqui também nas folhinhas fiz uns detalhes com linha, né? Com costura. Essa costura é bem simples, não tem nenhum mistério, né? Vou procurar mostrar passo a passo para vocês todas as etapas, os materiais, é tudo bem tranquilo de fazer, né? Basta, né, ter paciência, né, às vezes nós não temos costume, ter aquela paciência, né, para ir pegando o jeito, a prática, né. Então, gente, a técnica do stencil e da customização já acompanha aí o vestuário da humanidade desde tempos imemoriais e, né, existem, digamos, umas épocas que está com mais evidência na sociedade, né, de uma forma ou de outra. Porque imagina os remendos, né, trapos colocados em vestimenta, isso já, né, desde sempre, né, tem um buraco no cotovelo, cotoveleira, né, daí fica aquele estilo remendado, né, de boneca de trapos, de Emília, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, na década de 60, com o movimento hippie, né, a personalização da vestimenta ficou bastante em evidência, né? Entrou na moda bastante, né? E também com o movimento punk, que também traz muito isso de personalizar e colocar a sua opinião também, né? Seu posicionamento político na vestimenta. Então isso também nos faz refletir, né? O que eu visto, né? O que eu mostro no meu corpo também indica, né, como eu me coloco socialmente, no meu pensamento, no que eu acredito. Isso é a imagem que eu passo, né, ela está dizendo algo sobre mim, né. Então também nós refletirmos, né, o que colocamos no nosso corpo, né,
que isso também indica muito, né, evidencia muito de nós mesmos, né? Então, nossa imagem está sendo colocada aí para as outras pessoas, né, para o nosso convívio. Não vou adentrar muito nesses assuntos, né? Estamos aqui mais para trabalhar as técnicas, para ver que materiais precisamos, mas são elementos aí para nós pensarmos, né? O que eu quero vestir, o que eu quero colocar em mim, né? Trouxe aqui outros exemplos, por exemplo, exemplos assim já de peças aplicadas, né? Então temos aqui essa folhinha, que foi feita com acetato, com uma placa de raio-x reutilizada. Essa é a folhinha dessa camiseta. Então ela não tá essa aqui, digamos, eu fiz a máscara da folhinha e essa era a parte que você queria fora, no caso, né, da máscara. Mas eu gostei dela, eu utilizei de outra forma, né? Então ficou, na verdade, a parte da folha é a parte sem tinta, né? Que não ficou, né, com preenchimento de tinta, né? Hoje coloquei esse cenário de muitas camisetas já reutilizadas da minha vida, né, que passaram por mim, e eu fiz assim um painel, né. Então vamos aos materiais necessários. O primeiro passo é escolher a peça a ser customizada e estampada. Materiais para o stencil: placa de madeira MDF ou suporte resistente, caneta marcador permanente, estilete e radiografias para serem reutilizadas, ou papel cartão ou folha de acetato. E o material para estampa: tintas para tecido, na cor preferida, na cor de sua escolha. Eu indico a cor fix ou acrylex, que se encontra facilmente em lojas, né? Potinhos pequenos mesmo. Pedaço de espuma ou esponja ou rolinho de 5 centímetros. Espátula. Pratinho de isopor, que vem com os alimentos, né, que nós compramos. Pote plástico, né? Pode ser diversos, de iogurte, de requeijão, né? Do que seja. Flanela. Papel cartaz. Ou também a placa de madeira MDF também pode servir nesse caso. Material para a costura ou a customização: eu sugiro a linha de crochê número 5, também pode ser a linha de costura comum. Caso, né, vocês escolham a linha de crochê número 5, então eu sugiro a agulha 6/0 para poder passar essa linha, que ela é mais grossinha, né, pela agulha. Tesoura e alfinetes. Bom, gente, então, como vimos, né, materiais necessários para esse primeiro momento são as radiografias, né, as placas de raio-x que iriam para descarte, né, caso tenhamos em casa. A base dessas placas são o acetato, né. Caso se tenha em casa também um papel cartão semelhante ao que aquele papel que tem que é a embalagem do Café Melita, também serve para fazer, dependendo do tamanho, né, que nós fizermos a nossa máscara de stencil, né, para a embalagem do Café Melita, né, dá para placas pequenas, né, desenhos pequenos, uma palavra. Então, nesse primeiro momento, então, as radiografias, placas de madeira MDF resistentes, né? É importante termos um apoio firme, pode ser numa mesa ou no piso, no chão, né? E caneta marcador, né, permanente, para fazermos o desenho ou escrevermos, né, a palavra ou a frase que queremos na placa, na placa de raio-x. E logo após desenharmos, né, nós vamos então iniciar o corte. Então, para fazermos o corte, nós precisaremos de um estilete, né, e pode ser um estilete bem simples, desses escolares que encontramos em papelaria, né, não tem
É importante também, caso, né, se já tem em casa, mas caso vá adquirir, vá comprar, compre aqueles que tem a parte de cima do estilete, a ponta, ela é móvel, ela sai e ela tem uma fissura que ela é feita para poder quebrar a lâmina do estilete quando ela estiver ficando cega, né, sem fio. Então ela serve para quebrar, para nós podermos continuar utilizando o estilete, né? É como fosse para afiar o estilete, né? Essa parte pretinha ali da ponta, né? Ela sai, ela é móvel, tá? E então essa fase aí da placa, né? Da máscara de stencil é muito importante, né? Ter atenção ao que está fazendo para não se cortar, né? Também por isso, a placa de madeira está ali embaixo de MDF para que não risque a mesa, caso a pessoa esteja fazendo no piso, para que não risque o piso. Existem também materiais mais adequados, umas placas feitas para o corte mesmo, né, de um material específico que pode ser comprado em papelaria. Mas, né, sempre vamos tendo essa ideia de reutilizar o que temos em casa, né? Vamos ver o que podemos encontrar em casa para usar para fazer a nossa placa, tá? De preferência. Então é isso. Né, sempre uma atenção, né? A superfície onde fizermos os cortes ser firme para nós não nos machucarmos.
Então vamos iniciar a estampa, né? A parte de estampar os tecidos, né? Vamos então estampar essa sístole e diástole numa bolsa de algodão cru, né? Que é um tecido bem receptivo ao algodão, a tinta, assim, é bem indicado, né? Para estampar. E também vamos estampar um retalho de tecido também de algodão com outra placa que já tínhamos feito, que é o que tu tens gerado, que tá ali ao lado. Então eu tô mostrando as tintas para vocês, né? Uma era da Acrylex e esse potezinho maior, então ele é tinta para serigrafia, que também é para tecido. Colocamos no pratinho de isopor, né? Com uma espátula que tínhamos em casa. E vamos aplicar a tinta com essa esponja de cozinha. Vocês podem ver, tá cortada ao meio, tá bem novinha, mas também pode ser uma esponja já utilizada, que tenhamos em casa, né, já antiga, que não tem problema nenhum também, tá? Também podemos fazer com rolinho de espuma, como foi mencionado nos materiais, né? E assim, gente, sempre procurando não encharcar a esponja, nem o rolinho, né? Deixar numa medida, assim, razoável de tinta. E aí, como vocês podem observar, tô dando batidinhas, né? Para que a tinta não vaze por baixo da placa, né? Para que não borre a nossa estampa, né? Para que não saia fora do esquadro, né? Do nosso desenho aí, do nosso corte. A placa de MDF está dentro da bolsa e está abaixo lá do retalho da outra placa de stencil, por conta de que a tinta ela vaza, né, pro outro lado da peça. Então é para evitar isso, que manche o outro lado da bolsa, por exemplo, aí, né? Nós temos aí por perto também um pote plástico, né, de iogurte reutilizado, para depois colocarmos de molho essa esponja e a espátula, né, para limpar. Temos uma flanela à mão também, para caso precisemos limpar nossas mãos ou alguma superfície que suje, né, que tenhamos mais urgência. Sempre é bom ter uma flanela por perto, tá, gente? E é interessante também, não interessante, é importante que a superfície onde estamos estampando esteja retinha, tá, gente? Também, se não pode dar alteração na nossa estampa. E, né, seja no piso, seja na mesa, mas tem que ser reto, né? Após estamparmos também, para que a placa de stencil dure mais tempo, é importante lavar a placa, tá, gente? E quando nós terminamos de estampar as peças, sempre é interessante também, aí estamos usando placas de MDF, mas poderíamos estar usando papel cartaz ou papelão mais durinho, né, para receber a tinta e para dar esse suporte na hora da estampa. Então, sempre que nós terminarmos de estampar, nós temos que soltar o tecido da superfície que está embaixo, senão ela vai grudar. Né, vai grudar aí na placa de MDF, vai grudar no papel cartaz. É importante, então, dar sempre essa soltadinha no tecido, tá, gente? Lembrem-se disso. Então, aí as duas peças estampadas. Né, e vamos para a próxima fase, que é a costura, né? Como vemos ali, temos os alfinetes, que é onde estamos prendendo o nosso retalho estampado, já sequinho, né? Como essas tintas são à base d'água, elas secam super rápido, né? De forma geral, a não ser que o clima esteja muito frio ou muito úmido, né? Mas em geral seca muito rápido, né? Muito ligeiro. Então, com os alfinetes, né, nós colocamos a peça onde queremos para iniciar a costura, a customização. Então, aí estou com uma agulha, né, 6/0, que é onde passa essa linha de crochê
número 5, tá? Essa é uma linha que é uma linha de crochê mais fininha, tá, gente? Mas, né, não muito grossa, porque senão ela não passa, né, em qualquer agulha, né? Não fica tão simples. Aí também estamos vendo algumas linhas mais comuns que a gente usa de costura, que também pode ser. Também nós podemos sempre customizar com cola pano, que nós poderemos colar esse retalho na bolsa, né? E também poderíamos usar alfinetes de segurança, também para, né, fazer um estilo assim, colocar nossos patches, nossos retalhos com alfinete de segurança. Também é possível. E nesse caso, então, usando a linha de crochê mais fininha, essa número 5, né, por dentro da peça, né, primeiro demos um nozinho. Eu costumo fazer assim, para essa costura mais aparente, mais rústica, faço com linha dupla, né? Cada pessoa também pode ter sua maneira de fazer, né? A minha forma costuma ser essa, né? Que me agrada muito o resultado também. Então foi linha dupla com um nozinho apenas e iniciou por dentro. Depois nós vamos puxando e por aí vai, né? Então essa peça leva essa parte da costura, ela é mais longa, né? É uma parte mais meditativa da customização. Eu acredito que pode ser sempre, né, uma boa forma de se acalmar do dia, né, de entrar assim profundamente nessa manualidade que também vai relaxando a nossa mente, né, um processo meditativo, né. Claro que quando estamos aprendendo, né, temos que ter atenção, né, e muitas vezes a linha se enrola, né, nós temos que ir lá tirar o nó, que acontece às vezes a linha se enrolar, tá, gente? Então sempre vamos olhando de vez em quando como é que tá ficando a costura por dentro, tá? Importante. Para não acontecer esse tipo de coisa. Mas é tranquilo, né? Para quem, né, nunca fez, né, paciência, a parte de colocar a linha na agulha sempre é um tema, né? É meio demoradinho às vezes, tá? Tentem achatar bem a linha, né? Deixá-la bem estreitinha, bem fininha para conseguir passar na agulha, tá bom? E é isso. Daí as customizações podem ser feitas, né, nas mais diversas peças, né? Quando a peça for muito sintética, né? Por exemplo, uma mochila, né? Nós podemos estampar tecidinhos ou até mesmo só pegar tecidinhos coloridos ou do que quisermos e nós podemos daí costurar na nossa mochila, na nossa calça, na camiseta, na bolsa, né, no boné e por aí vai, né? Não tem limites, né, ao que nós podemos reutilizar e as ideias que podemos também colocar, né, nas nossas peças e nas nossas vestimentas. Então, nesse processo todo que estamos passando aqui juntos, né, de conhecer essas técnicas, né, de também pensar qual superfície, qual peça qual vestimenta minha eu posso, né, customizar, eu posso, né, colocar a minha cara, né, as minhas ideias. Então, todo esse processo ele faz parte, né, de um plano mais identitário, né, da gente se reconhecer no que veste, né, de nos reconhecermos, de nos colocarmos socialmente, né, então tem toda uma reflexão acerca desses temas, né, para além também, né, claro, de toda essa, né, de ter em mente a sustentabilidade, né, o reuso, a reciclagem, né? A reutilização. Então é isso, né? Espero que façam peças bem, né, bem queridas por vocês, que, né, curtam os processos, né, interiores e exteriores de vocês através dessas técnicas tão simples e tão interessantes, que são, né, as máscaras de stencil e a costura, customização.